Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. É sempre muito bom. Da última vez que eu vim, eles estavam finalizando lá o berçário. Agora já está tudo pronto. E eles já começaram, foi uma obra aqui. Uma nova obra, né? Essa igreja é poderosa. Você faz parte disso. Eu quero compartilhar uma mensagem que tem como título Show Fofoca. Aleluia. Olha, até onde eu sei, não há fofoqueiro aqui em Horizonte. E muito menos na igreja. Não há nenhum. Mas essa mensagem é uma mensagem trazida até pelo pastor Eibe. Eu senti muito forte no meu coração de reproduzir. Por quê? Porque o melhor remédio é a prevenção. Amém, pessoal? Existem dois tipos de pessoas, espiritualmente falando. Existe a pessoa, o coveiro. E quando eu falo de coveiro, eu não estou falando da profissão, tá? A profissão de coveiro, ela é muito importante para a sociedade. Toda profissão, ela é muito importante. Eu estou falando no sentido espiritual. É a pessoa que mata outras espiritualmente, que divide, que enterra espiritualmente. E existe um outro tipo de pessoa, são os parteiros, aqueles que dão a luz. E nós vamos falar sobre essas duas pessoas. E que nós não venhamos ser coveiros espirituais, em nome de Jesus, tá? E pessoal, por que a fofoca, ela acontece tanto, né? Por que as pessoas gostam tanto de ouvir fofoca? Porque a fofoca, ela é um fruto da carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler daqui a pouco, quando fala dos frutos da carne, fala de divisão, aliás, dissensão e facção. Olha só, então quem começou a facção não foi o crime não, foi o fofoqueiro. Já estava na Bíblia já. Então o que é dissensão e facção? É aquilo que é construído por meio de fofoca, tá? Então, e o que é uma fofoca? Olha, isso aqui é muito forte. A fofoca, pessoal, ela é uma forma de compensar a autoimagem negativa que a pessoa tem. Então a pessoa tem uma autoimagem negativa. Aí, o que ela procura para amenizar? Fofoca. Ou falar ou ouvir. Porque quando alguém é difamado para ela, ameniza a autoimagem ruim que ela tem de si própria. É como se tem alguém pior do que eu. Isso é maligno. Porque o remédio para uma autoimagem ruim é a identidade de Cristo. Vós sois filhos de Deus, filhos de Deus. Vós sois imagem do Senhor. Vós fostes assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos os males, todos os demônios, principados estão debaixo dos nossos pés. Essa é a nossa identidade. Filhos de Deus, poderosos na terra, cheios do Espírito Santo. Amém? Eu não preciso ver ou ouvir alguém pior para que eu me sinta melhor. Isso é doença. Aí precisa de um psicólogo. Depois eu dou meu cartão. Precisa de um psiquiatra. É não saber a identidade que tem em Cristo Jesus. Olha, Provérbios 18:8 diz assim: as palavras do caluniador, do fofoqueiro, são como petiscos deliciosos, que desce até o íntimo. Aquela batatinha frita que você gosta, que chips, o amendoim, a castanha, assistindo aquele jogo de futebol, assistindo aquela novela gospel, José, você pega o amendoim e vai comendo, né? Pois é, a fofoca é como isso, esse petisco muito gostoso. Você já ouviu a história dos 3 pecadores que subiram no monte? Deixa eu contar. Se você ouviu, você vai ouvir de novo. Se não, você vai ouvir pela primeira vez. Subiram 3 irmãos para o monte para orar. E aí veio uma unção poderosa de Deus. E você sabe que onde tem unção, tem arrependimento.
Sim ou não? E aí muito quebrantado, olhou para os outros dois e disse assim: irmãos, eu tenho um pecado, uma tentação muito grande, que eu queria confessar para vocês. Eu preciso de oração. E qual é? Rapaz, eu não posso ver uma mulher. Se eu ver uma mulher, eu fico pensando coisas que eu não devo, eu fico com sentimentos que eu não deveria, e isso acaba comigo, e é direto, é qualquer mulher. Eu preciso de oração. Aí o outro olhou para ele e disse: rapaz, o meu pecado é mais sério, e eu também preciso de oração. Qual é o seu pecado? Rapaz, eu não posso ver um homem. Se eu ver um outro homem, eu sinto coisas que eu não deveria sentir. Eu fico pensando coisas que eu não deveria pensar. Aí o terceiro olha e diz assim: o meu pecado é pior do que o de vocês dois. Qual é? Eu estou morrendo de vontade de descer e contar para todo mundo que eu ouvi aqui. Então isso é muito sério, né? A fofoca é muito sério. Tem um grande homem de Deus, o R.N. Wright, que fala assim: existe uma falha na natureza humana que assegura que a fofoca será ouvida. É muito forte isso, muito forte. A fofoca pode viajar e dar a volta no mundo e voltar para casa antes mesmo da verdade conseguir sair da cama e se vestir. E aí eu queria falar alguns pontos com você e nós vamos explorar um pouco esse tema que vai ser muito precioso. Primeiro, a fofoca machuca a pessoa que é difamada. Provérbios 16, 28 diz assim: quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Provérbios 20, 19: o fofoqueiro não consegue guardar segredo, portanto, jamais confie no linguarudo. Eu acredito que todo mundo aqui já deva ter passado por uma situação seguinte: alguém chegar e dizer, olha, não conta nada para aquela pessoa, que se você contar, ele vai espalhar. É aquela pessoa que da sala, ela consegue lamber a colher lá na cozinha, da língua tão grande que ela tem, e aí tem que ter muito cuidado. Irmãos, quantos casamentos foram destruídos por causa de fofoca? Quantas amizades? Quantos líderes caíram ou derrubaram outros por causa de fofoca? Por causa de fofoca. As redes sociais, elas estão cheias de pessoas falando mal umas das outras. E às vezes pessoas até com aparência de santidade, de santidade. No ano passado, se não me falha a memória, acho que foi ano passado, no primeiro semestre do ano passado, ou foi no final de 2024, tinha um cara nas redes sociais, tinha mais de 400 mil seguidores, e ele cresceu como? Falando mal da igreja, falando mal de líderes, falando mal de pastores, falava mal da visão celular, falava mal do encontro com Deus. Sabe o que foi descoberto? Essa figura tinha um caso extraconjugal com uma mulher há 18 anos. 18. E tinha a cara de pau de ir na rede social, falar de mim e falar de você. Por isso, meus irmãos, tenha muito cuidado com quem você admira. Eu não admiro quem eu não conheço o dia a dia. Eu posso ouvir a palavra pode falar comigo, pode me edificar, mas eu só admiro quem eu conheço o dia a dia. Quem eu não conheço o dia a dia, eu não admiro. Amém? Não é uma boa palavra que vai me fazer admirar uma pessoa, é o dia a dia dela, é a vida dela. Tem um monte de gente aí falando mal, às vezes a vida toda torta, a vida toda quebrada.
E eu vou te falar, até porque quem está bem com Deus, quem está cheio do Espírito Santo, quem está cuidando de pessoas, não tem tempo para falar mal de ninguém. Amém? Amém, meu irmão. Jesus, ele diz lá em João 3, o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Então, quando uma pessoa vem com a fofoca, pode ter certeza, é o enviado do diabo. Quando a pessoa vem falar mal de alguém, quando a pessoa vem falar mal de alguma pessoa, pode ter certeza, enviado do diabo. Porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Diga amém. Diga eu falo, com mais fé, diga eu falo a palavra de Deus. É isso, irmão. Pode aplaudir. É isso. Existe a diferença da calúnia para a fofoca. Os dois são endemoniados, mas eu vou dar a diferença. A calúnia é você mentir a respeito de alguém, é você queimar alguém numa linguagem popular, sendo mentira. Isso é uma calúnia, uma difamação. A fofoca, às vezes, é até verdade, mas eu não devo passar para frente. Deu para entender, sim ou não? Às vezes é até uma verdade, mas eu não devo passar para frente. Por quê? Porque não vai edificar. Não vai. Tudo que você for falar, pense no seguinte, ó. Será que o que eu vou falar vai gerar vida ou vai gerar morte? Vai gerar fé ou vai gerar rebelião? Vai gerar generosidade ou vai gerar avareza? O que eu vou falar? O que é que vai gerar? Porque quando a gente fala vida, até uma repreensão é uma bênção. Agora, quando a gente está cheio da fofoca, até um elogio é uma morte. Então, nós temos que ter esse cuidado. Amém, pessoal? 2, a fofoca machuca a pessoa que dá ouvidos. Provérbios 17:4. O ímpio, quem dá ouvido à fofoca, a Bíblia chama de ímpio. Olha só, o ímpio dá ouvidos aos lábios maus. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Provérbios 26:22. Dar ouvidos à fofoca é como comer um doce vencido. Para que ter essa porcaria no estômago? Provérbios 26:22 e 23. Diz assim: os mexeriqueiros são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Como verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Eu vou te falar, o fofoqueiro, aquele que traz uma fofoca para você, aquele que fala mal de alguém para você, é o mesmo que vai falar mal de você para alguém. É o mesmo, é a mesma. Irmãos, nós como igreja, nós temos que combater essa praga. Uma das coisas que mais impede uma igreja de voar, de crescer explosivamente, é a fofoca. Porque a fofoca é como cupim, ela destrói dentro para fora. Lá em casa, começou a ter um umbral da porta do banheiro das minhas filhas. Embaixo começou um foco de cupim. E eu acabei, no corre-corre do dia a dia, negligenciei. O que aconteceu? Perdi o umbral todinho. E agora o cupim passou para a porta das meninas, do quarto delas. Porque se você não elimina, ele cresce. Então, irmãos, nós não podemos permitir. Por quê?
porque o que você permite, você promove. Aquilo que eu permito, eu promovo. E é uma peste. Um dos demônios mais antigos é o demônio da fofoca. Lá no deserto já tinha fofoqueiro. A Bíblia diz em Levítico: não andeis como fofoqueiro no meio do teu povo. O povo estava no deserto. No deserto já tinha fofoqueiro. É impressionante. É impressionante. Então, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. A fofoca, ela machuca a pessoa que fofoca. Provérbios 25, 9 e 10 diz assim: procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Nós nunca devemos contar nada de ninguém para outro. Eu sempre oriento os meus líderes de células lá em Fortaleza. Eu sou pastor da Rede Verde. Tenho vários líderes debaixo da minha cobertura, pela misericórdia do Senhor. E eu sempre falo com os meus líderes, meus discipuladores. De 2 em 2 meses eu tenho uma reunião com toda a liderança da rede. E eu sempre falo para eles: irmãos, cuidado. O discipulado, a pessoa está te confiando o que ela tem de mais valioso, a intimidade dela. Tenha muito cuidado. Cuidado para não ficar falando mal da liderança. Cuidado para não ficar falando mal de um liderado. Cuidado para não passar para outro aquilo que foi trazido no discipulado. Às vezes a pessoa, olha, conta para outro discípulo, talvez, ou para o líder: olha, vamos orar aqui pelo Joaquim, porque o Joaquim, ele está com problema de pornografia. Não conta para ninguém, mas vamos orar por ele aqui. Está errado. O Joaquim falou só para você. Hoje eu não tenho mais, mas eu já tive discípulo solteiro. Irmãos, o meu discipulado com solteiro, nem a minha esposa sabia. Ela não precisava saber, não tinha nada a ver com ela. E ela não ia fazer nada. Então, o meu discipulado com solteiro, nem a minha esposa sabia o que tinha sido tratado. Ela nem perguntava, porque ela sabia que não tinha nada a ver com ela. Nós temos que ter muito cuidado. O que a pessoa tem de mais valiosa é a intimidade dela. Cuidado quando alguém te confiar a intimidade dela. Seja um discipulado, seja um aconselhamento, tenha muito cuidado. Você líder, tenha muito cuidado que você passa para os seus liderados. O que você está passando? Eu contei aqui no primeiro culto. Eu pastoreei uma época muito difícil. Eu sou bem novo, bem jovem, mas eu já tenho 25 anos de ministério. E quando eu comecei, irmãos, eu passei períodos muito difíceis. Eu passei fome, literalmente. Mas foi fome, não foi de comer pouco, não. Foi de não comer nada. As minhas ovelhas nunca souberam que eu passei fome. Nunca. Eu nunca falei mal dos meus líderes para a ovelha minha. Nunca. A minha mãe nunca soube do que eu passei na obra. Nunca. A minha mãe sabe hoje, eu contando os testemunhos. Toda vez que eu conto, ela briga comigo depois. Por que você não me falou? Aí eu te pergunto, por que eu não falava? Porque eu ia gerar o que na vida deles? Morte ou vida? Morte. O que você ia sentir se você soubesse que seu pastor passa fome? Que o seu pastor amanhece o dia e não tem o que comer? Você ia achar que você não estava numa igreja, você estava numa seita. Eu ia te matar. Então o líder nunca deve descer para liderado insatisfação, isso é pecado, é errado, vai gerar morte. Nunca deve descer algo contra a sua liderança, ou contra um outro coigual, ou contra um outro liderado. Nunca deve fazer isso. O líder, nós sempre temos que estar falando bem das pessoas.
Você acha que eu não tenho que lidar com situações, às vezes um líder debaixo da minha cobertura que tem um problema com outro líder, ou o supervisor, um líder que tem um problema com o supervisor dele? Eu não tenho que, rapaz, é verdade, esse supervisor, não, irmão, ele fez isso, foi, poxa, mas eu acho que foi sem querer, ou foi por causa disso, sempre protegendo, acolhendo, protegendo, gerando a paz. Temos que ser pacificadores e não colocar gasolina. Por quê? Porque eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar nessa pessoa. Eu me lembrei de um caso que aconteceu uma vez, eu não contei no outro culto, mas agora eu me lembrei. Eu estava lá na igreja, na sede, no domingo, isso faz uns 5 anos ou mais. E aí tinha um irmão ministrando o curso da nova criatura, lá na sede. Aí quando terminou, uma irmã me procurou assim, assombrada. Pastor Santos, ela tinha feito o curso comigo. E o marido dela, que era novo convertido, estava fazendo esse com uma outra pessoa, que hoje nem está na nossa igreja mais, mas nós cremos que vai voltar. E ela me procurou e disse, pastor, pelo amor de Deus e tal. E ela estava muito mal. O que foi, irmã? Não, pastor, é porque o irmão que estava ensinando aqui, ele ensinou isso e tal e tal. Na hora eu olhei, vi que era grave tudo. Falei, minha irmã, faça o seguinte, quando terminar o culto, peça para o seu marido conversar comigo. Mas, talvez o irmão não quis falar isso. Talvez não foi bem desse jeito que ele queria falar. Não é isso que ele queria falar. Então, eu protegi o irmão. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu sabia que se eu reforçasse que o irmão tinha ensinado algo errado, eu ia matar a irmã e o marido. Está dando para entender, sim ou não? Eu estava, na verdade, protegendo ela e o marido. Depois, eu fui no figura. Eu falei com ele. Mas, pelas costas dele, até para preservar a irmã, eu protegi ele. Eu acolhi o que ela trouxe, mas eu protegi. Imagina se eu, não, rapaz, realmente isso é uma heresia. Não, o que ele falou é uma heresia. Aí pronto, ia bugar a cabeça da irmã, ia bugar. Então a gente tem que ter cuidado. Cuidado, o que está saindo da minha boca? Está gerando vida ou está gerando morte? Isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque se tem uma coisa que o diabo usa para destruir a igreja do Senhor, é a fofoca. A fofoca, ela machuca a igreja do Senhor. Ela machuca a igreja do Senhor. O Craig Groeschel fala uma frase muito forte. É um pastor da maior igreja dos Estados Unidos. Ele fala assim, ó, tudo que você for falar deve ser verdadeiro, mas nem tudo que é verdadeiro deve ser dito. Amém? Então, olha só, tudo que eu for falar tem que ser verdade, mas nem tudo que é verdade eu preciso falar. Então, aquilo que aquele irmão ensinou era uma heresia, mas eu não podia falar para ela. Eu tinha que proteger, eu tinha que, naquela hora, fazer a irmã entender que foi um erro, mas que não foi um erro premeditado. Para quê? Para que não gerasse escândalo no coração da irmã. Porque, veja bem, se eu reforço que foi heresia, existe uma mensagem subliminar. Eu estou colocando em descrédito para a irmã, não é só o cara. Eu estou colocando em descrédito a igreja, que colocou o cara para ensinar. Está dando para entender, sim ou não? Então tem que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se eu tenho alguma insatisfação com uma liderança, eu vou procurar o meu líder. Eu não tenho que procurar o pastor Evandro e falar. Eu não tenho que procurar um outro pastor e falar mal do meu líder. Não, eu tenho que procurar a minha liderança. E falar com ele, com amor, com carinho, com respeito. Isso é família.
Você que é casado, quando seu esposo, seu marido erra, você não procura ele para confrontar com amor? Olha, eu me senti assim, olha, eu acho que você errou aqui. Você não vai procurar outra pessoa, você tem que falar para ele. Você tem que falar para ele. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, egoísmo. Aí entra aqui, ó, dissensões, facções. A dissensão e a facção, ela tá na fofoca. Não foi o crime que criou a facção, não, foi os fofoqueiros. Tá desde Levítico. Desde Levítico. E a fofoca, irmãos, ela machuca a noiva do Senhor, ela machuca a igreja. Os homens casados aqui, levanta a mão. Vocês vão concordar comigo. Se você pega alguém falando com você, dói. Mas você perdoa, é mais fácil de você perdoar, da gente, né? Agora, se você sabe que alguém está falando mal da tua esposa, é mais difícil, não é? Pois é. Quando nós fofocamos ou permitimos a fofoca em nosso meio, nós estamos machucando a noiva de Cristo, a noiva do Senhor. Nós estamos machucando a noiva do Senhor. A fofoca, ela machuca o coração de Deus. Olha esse texto aqui como é forte. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olha só. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. Agora, o que é que Deus abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Eu vou perguntar e toda a igreja vai responder no 3, amém? 1, 2, 3. O que é que Deus abomina? Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Segure aí. Diga para ela, nós vamos fazer uma aliança agora. Feche os seus olhos e repita comigo, diga assim, diga, da minha boca nunca sairá fofoca, seja mentira, seja verdade. Da minha boca nunca sairá algo mal em relação aos outros. Diga, nos meus ouvidos, eu não tolerarei nenhum tipo de fofoca. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Irmãos, essa aliança você fez com Cristo. Lembra do que eu te falei? Eu não, a Bíblia. O enviado de Deus fala o quê? As palavras de Deus. Então, se a pessoa está trazendo na boca fofoca, mal de alguém, ela não é enviada por Deus. Logo, ela é enviada do diabo. Mas pastor, é um servo de Deus. Não tem nada não, o diabo entrou no Pedro por um momento. E você, com muito amor e carinho, tem que, a Bíblia diz que nós temos que corrigir uns aos outros. Com muito amor e carinho, você precisa corrigir. Quando a pessoa vem para nós temos que falar alguma coisa de alguém ou algo assim, a gente faz 2 perguntas. Preste atenção, 2 perguntas que você tem que fazer quando alguém vem falar mal de alguém, falar uma fofoca, ainda que seja uma verdade. A primeira pergunta, preste atenção. Por que que você está falando isso para mim? Primeira pergunta. Ah, eu confio muito em você.
Tá. Segunda, você já falou isso para a pessoa? Se não, você está errado. Fale para ela. Irmãos, eu como pastor de líderes, às vezes já acontece de um supervisor de setor ou um supervisor de área, ele tem um problema, uma questão com o líder de célula, e às vezes o líder de célula ou o supervisor de setor, não é nem por maldade, às vezes ele vem direto em mim. Às vezes ele vem direto em mim, o que é errado. E eu como pastor de todos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher ele, eu vou ouvir. Mas, quando ele termina de falar, a minha pergunta-chave é: você já falou com fulano? Não, então você tem que falar. Eu posso até falar, e eu vou falar, mas depois de você. E aí eu ensino a ele, porque esse caminho que você fez, irmão, foi errado, com muito amor e carinho. Porque a primeira pessoa que você deveria procurar é a pessoa que te ofendeu e não a mim. Porque na hora que você procura a mim, por mais que eu seja o pastor dos dois, não deixe de ser uma fofoca. O que é espiritual é você procurar o seu ofensor. Então eu vou ensinando. Com muito amor, Deus vai dando sabedoria, porque esse é o correto. Se o meu líder erra comigo, eu não tenho que procurar o Evandro, eu tenho que procurar o meu líder. Eu não tenho que procurar o pastor Eibe, eu tenho que procurar o meu líder. Eu tenho que procurar aquele que eu. Se o Evandro errar comigo, eu não tenho que procurar o pastor Sandro, eu tenho que procurar o Evandro. Eu tenho que ir nele. Não é chegar no pastor Sandro, o Evandro errou comigo. Ele vai dizer a mesma coisa. Você falou com ele? Não, então vai lá. Então, nós temos que ter um cuidado, porque às vezes o diabo não consegue parar a igreja de fora para dentro, até porque o diabo é um derrotado. Então, ele quer tentar parar a igreja de dentro para fora, como cupim. Só que aqui ele está derrotado, amém, irmãos? Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Na sua casa ele está derrotado. No seu trabalho ele está derrotado. Irmãos, você está lá no seu trabalho, você pode ter um chefe ruim, mas não aceite estar em roda de conversas em que as pessoas estão falando mal do seu chefe. Saia dessa mesa. Essa mesa vai atrasar a tua vida. Não se permita assentar em mesas onde as pessoas falam mal umas das outras. Não se sente nessa mesa. Essa mesa não é lugar para você. A Bíblia diz que Deus nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A autoridade não senta em mesa de fofoca. Mesa de fofoca é mesa de ralé. Amém? Você é uma autoridade, se coloque no seu lugar. Fofoca, mesa de fofoca não é mesa de autoridade. A autoridade não se senta nessa mesa. No início desse ano, eu estava orando a Deus e o Espírito Santo me trouxe no meu coração um colega pastor, amigo. É como se fosse uma imagem, uma visão, mas não era. Mas eu sabia que eu tinha que falar com ele. Eu liguei para ele, falei: pastor, eu queria tomar um café contigo, cara. Eu queria compartilhar com você algo. E ele disse: rapaz, Deus falou contigo alguma coisa? Foi? Eu falei: rapaz, falou. E nós fomos, e lá eu falei para ele, falei: olha, eu estava orando e o Espírito Santo me falou que você está se assentando em mesas erradas. Que você está se assentando em mesas de muita murmuração. E às vezes é de pessoas que você até confia, mas o Espírito Santo está falando para você sair dessa mesa.
A tua vida está travada por causa dessa mesa. Sai dela. Rapaz, e foi de Deus. Ele disse, cara, é de Deus. Eu já estava incomodado. A minha esposa já tinha falado comigo, mas eu não conseguia me desvencilhar, porque é um amigo pastor também, olha só. E eu ficava constrangido e tal. Mas aí, meu irmão, essa palavra agora, às vezes é um líder. Não quero saber. Para que mesa esse líder está me levando? Não quero estar nessa mesa, não. Essas mesas não nos ajudam a prosperar, não. Essas mesas atrasam a nossa vida. Mesa de insatisfeito, mesa de rebelde, mesa de fofoca, mesa de murmuração. Não, eu sou autoridade. A autoridade não se senta nessas mesas, não. Essas mesas é para ralé. Essas mesas é para escravo. A autoridade não se senta nessas mesas. Diga comigo, diga autoridade, como eu, diga, não se assenta nessas mesas. E é verdade. Você vai ver uma autoridade sentando em mesa de fofoca? Não vai. Você é autoridade. Você é uma autoridade espiritual. Você não tem que estar nessas mesas, não. Isso é mesa de escravo. Isso é mesa de escravo. Não, você tem sandália nos pés. Você tem anel na mão. Você tem selo do Espírito. Amém? A tua boca pode correr rio de vida. Você tem o poder de mudar destinos. Olha só para a gente finalizar. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra idiota, palavra suja. E sim, unicamente, diga comigo, unicamente, aquela que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Diga aleluia. Só sai da minha boca palavras que vão gerar vida, que vão abençoar, que vão transformar. Não podemos permitir que isso venha sair da nossa boca. Eu me lembro que na faculdade, às vezes, sentava só, no início, né, antes deles desviarem, né, sentava só os cristãos. Porque no final da faculdade ficou só 2. E eu me lembro que por várias vezes, a conversa ali começava, era falar mal de uma igreja, era trazer a queda de um pastor. Rapaz, sabe que o pastor fulano e não sei o quê. E eu falava, rapaz, isso aqui está errado. Não, meu irmão, não. Falava, gente, a gente tem que falar outras coisas. A gente tem que falar do poder de Deus, da bênção de Deus. Você está pensando que eu paro para ouvir pastor que fica falando mal de igreja? Seja quem for, que fica falando mal não sei de quem. Não porque a igreja tal, não porque... Eu quero saber das milhões de almas que estão perdidas, que precisam da palavra de vida para ser restaurada. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si. Se o pastor da igreja aqui do lado está errado, ele vai prestar conta de Deus. Eu não tenho que estar falando da vida dele, não. Eu tenho que ganhar pessoas, vidas. Amém? Da minha boca tem que sair vida. Cada um que cuide da sua vida perante Deus. Então, eu não vou ligar meu YouTube para ficar ouvindo pastor que fala mal. Não porque aquela igreja, não porque aquela teologia, não porque não sei o quê. Eu quero saber disso não, irmão. Eu não quero saber disso não. Tem gente que vive disso, atrás de like, falando mal dos outros. Por quê? Porque sabe que falar mal dos outros dá like, dá audiência. A minha não, vai para o inferno. Não, de forma nenhuma. Eu não paro para ouvir pastor, pregador, apóstolo, apostila, seja o que for, que fala mal de igreja. Eu não paro, não quero nem saber quem é. Eu só ouço aquilo que me edifica. Saber qual foi o pastor que caiu essa semana não me edifica em nada. Não quero saber. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé em nome de Jesus.
Nós vamos orar. O louvor vai estar entoando um louvor aqui. E nós vamos estar reforçando essa aliança com Deus, da nossa boca sair só vida, e de guardar os nossos ouvidos também. De guardar os nossos ouvidos. E enquanto os meninos vão estar adorando, se você está aqui nessa noite e você precisa entregar a sua vida a Jesus, se você está aqui essa noite e você precisa se reconciliar, durante o louvor você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Ninguém vai te apontar o dedo, ninguém vai te... Não. Semana passada eu tive uma experiência na sede muito forte. Eu estava no final do culto e eu falei, olha, chamei as pessoas que precisavam entregar a vida a Jesus, se reconciliar. E as pessoas vieram, mas o Espírito Santo falou no meu coração, tem uma mulher que precisa vir, e ela não veio. E eu falei, olha, eu estou sentindo no meu coração que tem uma mulher, uma irmã, que tem que vir, Deus te chama. E fiquei ali, veio algumas pessoas ainda, mas eu sabia que ela não tinha vindo. Quando terminou o culto, ela me procurou e ela disse, pastor, aquela mulher sou eu. Eu saí de casa já na certeza de que eu precisava me reconciliar. Mas na hora, eu não senti minhas pernas. Olha que coisa espiritual. Então, se acontecer isso com você, pede para a pessoa que te carregue. Mas você que precisa se reconciliar, você que precisa entregar a sua vida a Jesus, durante esse louvor, saia do seu lugar e venha. E toda a igreja, feche os seus olhos e vamos renovar e reforçar essa aliança dos nossos lábios e dos nossos ouvidos. Adore o Senhor.